no Insight pela sua Rádio Pelotense e também ao vivo no Facebook. Tem uma colocação no Facebook de um ouvinte, né? Sobre o silêncio. Sobre o silêncio. Perguntava essa pessoa se o silêncio, as pessoas que fazem silêncio são pessoas que têm uma capacidade maior de pensar, de entender as coisas, mais reflexiva. Vamos responder essa e depois passamos ao Neri. As pessoas que toleram o silêncio, no sentido da reflexão, do pensar em profundidade e tudo mais, sim, são pessoas que toleram mais. O silêncio é extremamente angustiante para o ser humano, porque quando nós fazemos silêncio e não ocupamos a cabeça com as palavras, os nossos pensamentos são carregados com sensações ou com ideias e fantasias e conflitos do nosso inconsciente, que é a forma que o inconsciente tem de se expressar, através dos pensamentos, através dos sonhos, através das palavras e através daquilo que nós fazemos e através dos sintomas. Então, o silêncio é uma forma de nós olharmos para dentro de nós e prestarmos mais atenção no nosso mundo interno e menos na realidade externa, na vida, fora do nosso corpo. Isso faz com que nós tenhamos que ter uma certa capacidade de tolerar o que vem de dentro de nós. Para algumas pessoas isso é intolerável, é muito angustiante. Pessoas que têm um ego muito frágil, débil, que não conseguem fazer essa negociação, digamos assim, de permitir que o que vem de dentro se expresse e faça pressão para se satisfazer ou para se colocar em prática. Estamos falando do mundo interno do inconsciente, do reprimido. Ou que não conseguem, de alguma forma, driblar com as suas imposições morais, etc. Estamos falando do superego. E que de alguma forma não consegue articular e satisfazer de forma adequada as demandas da vida externa. Estamos falando da realidade externa, que são os três senhores, digamos assim, dessa instância ego a qual nós estávamos nos referindo pouco tempo atrás. Quem tem um eguinho pequeno, que se angustia, que não consegue, que se desespera, muitas vezes não consegue tolerar o silêncio, porque o silêncio sempre é um silêncio de palavras, ausente de palavras, mas não de pensamentos e sentimentos. A vida é invadido por dentro, uma série de sensações. Algumas pessoas precisam falar e se movimentar o tempo todo para não prestar atenção dentro desse Fala sozinha, liga a televisão, liga o som para não ter o silêncio. Né? Faz ginástica, corre na rua, independentemente. Para não ter a concentração. Exatamente. Para concentrar. Exatamente. Para não pensar no que vem de dentro, pensa só no que vem de fora. Então essas pessoas evidentemente não conseguem ter isso que o ouvinte pelo Facebook nos perguntava. Não consegue ter um silêncio satisfatório, um silêncio integrador, um silêncio... Mas por outro lado, Newton, muitas vezes a pessoa vive parecendo um quadrado de silêncio e o mundo vai andando, mas a pessoa fica ali enclausurada no seu próprio silêncio. Bom, aí nós já temos uma patologia, o indivíduo que está olhando só para dentro, não olha para fora. A vida exige que nós olhemos para dentro de nós, para dentro dos outros, para identificarmos com quem andamos e quais são as intenções ou as capacidades, as virtudes e defeitos do outro, e olhemos para a realidade externa. O que dá para botar em prática? Quando nós saímos na noite, vamos numa festa, os adolescentes ou as pessoas quando saem vão numa festa, e retornam às 1, 2, 3 da madrugada ou à meia-noite, antes de entrar no carro, é preciso que essa pessoa levante a cabeça, não esteja alcoolizada o suficiente como para não poder prestar atenção, e examine a zona, o lugar, etc. Ela não pode sair de cabeça baixa e entrar no carro. Por aí, com um pouco de sorte, não acontece nada. Mas ela corre um risco de se expor a um assalto. Os riscos são maiores. Por quê? Porque a realidade externa exige, e aqui é só uma metáfora para uma infinidade de coisas na vida, a realidade externa exige que nós demos uma olhadinha nela, de tanto em tanto. Mas se nós só olharmos para a realidade externa, ficamos muito paranoicos, desconfiados, aí já não saímos mais, porque a vida é muito perigosa, porque tem assalto aqui, ouvi assalto lá, ali, não sei que coisa, o Jornal Nacional, as meios de comunicação revelaram... Isso acontece contigo, às vezes me acontece comigo, assim, né? A gente fala um pouco da gente, né? Mas tu está lendo um livro, né? E até tu gosta daquele livro, mas tu não consegue te concentrar naquilo que está no livro, que tem alguma coisa contigo do lado que está te perturbando, assim, tu não está falando com ninguém, mas tu está falando contigo mesmo. Sim. Esse falar contigo mesmo não te permite tu entender o que está lendo, né, Newton? Então, quando o indivíduo, o teu exemplo é muito bom, porque tu tens duas formas de ser perturbado.
Ou tu és perturbado porque tens uma obra do teu lado que tem uma betoneira ligada o tempo todo dando voltas e aquilo te tira do tema, não te permite te concentrar. Aí tu fecha as janelas, tu fecha as cortinas, tu abafa o som de fora numa tentativa de te preservar. Mas às vezes o barulho vem de dentro, não vem de fora. O barulho vem da cabeça do indivíduo. O indivíduo que senta para estudar ou para ler um determinado texto e vez por outra se pega pensando numa outra coisa. Saiu do texto, saiu do estudo, não consegue se concentrar. Aí faz um esforço, volta a ler dois parágrafos e quando se dá conta já está pensando numa outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele precisaria fazer. Então, ele é solicitado internamente e aí nós temos uma ruptura do silêncio pelos pensamentos e é um bom exemplo de ver como aquilo que está fechado a 7 chaves dentro de nós se canaliza num determinado pensamento e nos rouba, nos tira é mais forte. É mais forte. Aí nós temos a energia do reprimido, a força do reprimido. Mas, Newton, eu estou querendo ler o livro, né? Eu estou gostando da história. Sim. Mas o que eu quero não é suficiente para aquilo que eu não consigo dominar. Sim. Tem parece força própria. Sim. Sim, tem mais força do que a minha vontade. Então, mas o que está por trás ali? É o inconsciente? É o inconsciente. Tu estás dizendo algo que nós muitas vezes falamos aqui, agora tu estás dando um exemplo concreto, que é importante para as pessoas em casa nos acompanharem. O inconsciente tem força, tanto tem força que nos desconcentra com pensamentos que vêm de dentro, não vêm de fora. E muitas vezes, apesar de tu quereres muito não dar bola para aquilo que vem de dentro, quando um segundo depois que tu pensasse, eu não vou dar bola, preciso estudar, preciso me concentrar nesse livro, eu quero ler esse livro, está muito gostoso, eu quero assistir esse programa. Novamente tu estás com aquele pensamento te tomando conta, ele já te arrastou daquilo e te levou para um outro lugar. Essa é a força do inconsciente. Seguramente são questões inconscientes. O que eu faço com ele? Bom, não tem muito o que fazer, porque a força dele é o que tu tens que fazer em determinado momento, é examinar o que é isso que está se manifestando através desse normalmente, às vezes o cara para de ler o livro. Mas parar de ler o livro não é se acovardar frente a esse conflito? Né? Às vezes é um problema de atenção. O que faz nós nos fixarmos e recortarmos e nos defendermos um pouco dessa força que vem de dentro e impõe determinados pensamentos e nos tira do tema, conversando, às vezes aqui nós saímos do tema infinitas vezes, por quê? Porque somos levados de dentro para fora a falar de outras coisas e não daquilo que seria a essência, do que nos perguntam, do que nós gostaríamos de conversar. A atenção, que é um ato mais consciente, digamos assim, eu quero olhar, eu vou me concentrar, etc., ela é fraca, ela não é forte o suficiente como para neutralizar, digamos assim, essa outra força que vem de dentro. Então, tem pessoas que têm uma atenção suficientemente forte, a atenção funciona como um feixe de luz, como uma lâmpada que nós ligamos, que ilumina só aquilo que nós queremos. O resto fica no escuro, portanto nós não tomamos consciência. Só que às vezes nós iluminamos determinada coisa e o resto é tão forte que rouba a cena, nos tira do foco. Algumas pessoas têm uma capacidade muito grande de se focarem, pode entrar gente dentro da peça, sair, eles estão ali, nem percebem, se alguém falar com eles, eles não escutam, porque o indivíduo está profundamente atento àquilo que está fazendo. É uma característica de personalidade, funções, de novo, nesse caso uma função do ego, outra vez bastante definida, bastante eficiente. Às vezes até demais. O indivíduo não consegue registrar a vida por fora, está... Domingo acordou e está às 5 horas assistindo televisão, as crianças já acordaram, a mulher já está na volta, ele não sente fome, não providencia comida, não se envolve com nada, e de repente se não forem lá não sacudirem ele não sai da frente da televisão porque ele está imerso naquilo. E a televisão muitas vezes é só uma forma dele estar imerso no que vem de dentro, não de fora. Então ele se desconecta da realidade. Bom, mas aí é um exagero. Mas existe a falta da atenção também. O indivíduo que não consegue, tem uma prova no dia seguinte, está com o livro aberto, lê um pouco e se perde, lê um pouco e se perde, cansa, se irrita. Bom, então aí essa pessoa de repente precisaria examinar com mais atenção a sua falta de atenção, que é uma função psíquica, ou encontrar técnicas de driblar esse tipo de inconveniente. Por exemplo, ler poucos minutos, levantar, tomar um cafezinho, tomar um chimarrão, voltar a ler de novo, ler, parar, que aí ele vai cortando essa desatenção, digamos assim, ele vai se focando dentro das suas possibilidades. Tem pessoas que têm possibilidade de ficar 5 minutos focado, 10 minutos, 15 minutos, e depois se desfoca.
Então ele tem que aprender, ele deve aprender que naqueles 15 minutos ele rende bastante. Depois ele não vai render mais. Então ele tem que levantar, dar uma voltinha, tomar um chimarrão, tomar um cafezinho, conversar com alguém, voltar, e mais 15 minutos. Então ele estuda de 15 em 15 minutos. A somatória disso permite que ele consiga um bom rendimento. Aliás, essa questão da seara do estudo, a gente volta a outro momento, né? Está no momento agora de volta à escola e tudo mais. A gente às vezes confunde aprender com memorizar, né? Mas tu precisa, para entender alguma coisa, memorizar. Sim. Senão tu não entende. Né? Tu tem que ter algumas coisas que tu vai acabar memorizando, né? Porque elas são assim. Ontem eu estava tentando ajudar uma adolescente a estudar matemática. Sim. Né? De matemática. Então ele estava tabuada, essas coisas assim. Se tu não souber uma tabuada, né, não consegue exercer. Raciocinar matematicamente. Porque tu vai raciocinar primeiro porque tu não sabe a tabuada. Então tem elementos. São ferramentas que tu precisa ter no teu conjunto de conhecimentos para poder desvendar outras coisas. Né? Sim. E eu acho que às vezes nós pouco fazemos esse tipo de exercício, né? De nos ter no nosso conjunto de conhecimento da área mental o mínimo possível, né? Que tu tenha para poder enfrentar a ti mesmo, porque nem eu aos outros, né? É tentar te enfrentar, ou tentar te entender, Nilton. Nem sei se enfrentar é a palavra correta. Né? Então, o silêncio, voltando ao bloco anterior, e a pergunta, o comentário da ouvinte, o silêncio tem que ver com isso, com essa capacidade que nós temos de nos ouvirmos, de nos olharmos por dentro, olharmos os outros, consequentemente. E, ao mesmo tempo, examinarmos aquilo que nós internalizamos. Parar para tentar ouvir. Aí está. A ti mesmo. O ouvir é muito mais importante que o falar. Normalmente nós falamos muito e ouvimos pouco. E aí nós temos distorções de todas as áreas, todos os tipos. Uma esposa diz para o marido determinada coisa, o marido que não ouve o que ela está dizendo, e aqui é um ouvir interno, não estou me referindo aos ouvidos. Ou seja, não descodifica de forma adequada aquilo que a pessoa disse, interpreta de uma forma diferente. Então a mulher diz A, ele entende B, e aí nós temos a discórdia. Ele vai, de repente, se magoar ou concluir de uma forma equivocada, ela vai se magoar porque ele não teve a capacidade de escutá-la com profundidade, vai se sentir mal entendida, e nós temos a discórdia, nós temos o ressentimento, que, somado ao longo de 30 ou 40 anos numa relação de casal, funciona como uma erosão, como uma corrosão, como um carro comido pela maresia. Ainda que tenha iniciado novo, 20, 30 anos depois, 40 anos depois, está absolutamente corroída a relação, por maus tratos, desrespeitos, mal entendidos e assim por diante. Isso faz com que nós entendamos que as pessoas, às vezes, são super boas pessoas, queriam um monte, bem intencionadas, mas se corroeram com o passar dos anos porque não prestaram a atenção, não se conectaram, não pensaram dentro dessa questão, ou não ouviram com profundidade, não só com os ouvidos, aquilo que o outro queria dizer. Mas também não pensaram no conjunto, e a gente volta naquele tema que, antes de buscar o intervalo comercial, Nilton, muitas vezes tu não consegue pensar a dois, tu pensa a um, tu pensa para ti, Sim. Tu pensa em ti. Isso não é ouvir. Isso não é ouvir. Ouvir é quando tu levas em consideração. Tu quer ouvir, né? É um ouvir seletivo. Tu ouves o que tu podes ou o que tu queres, mas não necessariamente é o que o outro queria te dizer ou te disse. Então, até tu podes, normalmente a pessoa que ouve o que quer não modifica. Consequentemente, o outro fica frustrado, e solicita, e reivindica, e cobra, e fala, anuncia, até que um dia, bom... Porque a pureza, a limpeza do som, do escutar, ela tem muita coisa a ser percebida, Nilton. Porque, por exemplo, né, quando tu escuta uma frase, tu tem o teu conhecimento, a tua leitura de mundo. E sobre ela tu deposita a tua interpretação. Agora, muitas vezes o que a outra pessoa quis dizer não é aquilo que tu entendeu. Sim. Porque teu modo de ver as coisas não te permite entender como aquela pessoa entendeu. Porque tu não estava, no fundo, tu não estavas preocupado com a outra pessoa, estavas preocupado contigo. Com o que eu quero entender daquilo que tu estás falando. Normalmente, quando nós entendemos a partir de nós e não a partir do outro, nós não modificamos. Porque nós
não entendemos a colocação do outro. Embora tenha som, é um silêncio. É um silêncio. Porque tu não consegue ouvir. Um silêncio que não fala de conexão, é um silêncio de desconexão. Então o indivíduo pode falar muito e não passar nada, o indivíduo pode falar pouco e passar muito, porque o pouco que ele diz é profundo, o outro se sente entendido. Às vezes tu ficas em silêncio olhando para tua mulher, ou para o teu amigo, ou para os teus filhos, e a pessoa do outro lado está em paz, sente que o teu silêncio é um silêncio conectado, que o pouco que tu falasse é verdade. A pessoa sente, viste quando as pessoas dizem em algum momento, eu me senti entendido, me senti compreendido por fulano. Então, o se sentir compreendido significa que a outra pessoa estava conectada profundamente. Falou pouco, disse pouco, mas disse a essência. Quando tu dizes a essência, não precisa falar, discursar. Por que os políticos fazem grandes discursos? Porque não dizem nada, não estão conectados com nada. Não tem que dizer. É um monólogo. Às vezes. É um monólogo, ele está falando com ele mesmo. Se tirar as pessoas da frente, ele segue falando igual e nem se dá conta. Por quê? Porque ele está embevecido pelos próprios pensamentos. Ele está conversando com ele mesmo, na maioria das vezes. Isso mostra a desconexão afetiva. E os resultados são nefastos, evidentemente. Porque o indivíduo não registra os movimentos do outro. Se nós pegarmos isso e trouxermos para dentro de casa, se os nossos parceiros nos dizem, falam, nossos filhos reivindicam, falam, denunciam, às vezes nos elogiam e nós nem sequer podemos perceber isso, é porque nós estamos num outro mundo. A nossa atenção não está colocada na essência, no principal, está colocada em outras coisas, que tem que ver conosco e não com os outros. Aí nós temos um aglomerado, nós não temos uma família, nós não temos um casal, nós temos um aglomerado de pessoas que dividem a casa ali como se fossem vizinhos, eu ainda quero tocar companheiros de pensão. E com a questão do Neri também por trás. Né? E tem o comportamento social, né? Que a gente às vezes vive num ambiente e tu acha que todo mundo tem que se fazer por ti, tu não vai fazer nada para aquele ambiente. Isso aí, até eu acho que isso é até produtivo, porque nós temos muitos condomínios, né? Sim. E às vezes a pessoa tem dificuldade de conviver no condomínio. Tem alguns que não devem comprar apartamento, não devem viver em condomínio. Olha, porque não tem esse... Não tem essa capacidade de dividir. É isso aí, né? Às vezes vive individualmente. Né? Tem uma frase que define isso, Leandro, é que as relações na vida são uma via de duas mãos. Uma vai e uma vem. É o dar e receber. Se tu não tens a capacidade de dar e receber, tu não podes viver com o outro. Necessariamente tu pode estar acompanhado pelo outro, mas vai estar sozinho. Certamente o outro também vai estar sozinho. As relações humanas, para terem um certo grau de satisfação, de gratificação e tudo mais, elas exigem que tu tenhas uma capacidade de dar e receber. Dar no sentido de te conectar com o outro e botar em prática o que nós falamos no bloco anterior e neste, e receber. Porque se tu não recebes o que o outro tem para te dar, tu frustra o outro também. Se a pessoa está conectada contigo, te quer bem, fala contigo, levanta uma questão importante que tem que ver contigo e tudo mais, e tu não considera, não dá bola e não valoriza, não pensa naquilo que o outro está te oferecendo, certamente tu tens uma capacidade de receber muito pequena, que também é nociva para as relações. É claro que quando nós falamos de negócio, dar e receber é mais fácil de entender. Eu tenho que dar alguma coisa para o outro, para que o outro me dê alguma coisa e os dois saiam ganhando. Mas quando o indivíduo não tem essa capacidade de dar e receber, ele só tem a capacidade de receber narcisicamente, por exemplo. Um negócio é bom. Uma vez uma pessoa fez um comentário de uma família aqui de Pelotas, que o pai e o filho trabalhavam juntos, e a pessoa diz, olha, para o fulano costuma dizer, que nesse caso era o filho, que um negócio é bom quando nós dois ganhamos. A pessoa pensou, nós dois quem somos? Uma parte do negócio, outra parte do negócio. Não, nós dois era o pai e o filho. Ou seja, quando ele ganhava sozinho. Toda vez que ele ganhava sozinho era um bom negócio. Evidentemente que ninguém faz negócio duas vezes com uma pessoa que pensa assim, se fizer está doente. Ou as circunstâncias são terrivelmente nocivas que ele não pode escapar de uma situação dessa. Mas nós queremos longe de nós as pessoas que pensam assim. Longe de nós. Sobretudo afetivamente. Que às vezes é mais complicado. Mas, então, o dar e receber, o estabelecer essa via de duas mãos é fundamental nas relações humanas. Por quê? Porque ela azeita, lubrifica, adoça, ela ilumina
as relações. Eu estou com o outro porque eu gosto do outro. Eu tenho amigos, muito amigos meus, que eu adoro estar com eles, que eu tenho a convicção que eles gostam muito de mim, que me chamam nos momentos importantes, toda hora estão ligando, convidando, e vice-versa, que sempre que pensamos numa coisa, pensamos no outro. Nós vivemos hoje numa descrença geral, né? Nas intenções de grupos ou pessoas. Né? Eu acho que no Brasil, principalmente, pelo nível das agremiações de grupos partidários e tal, que é só safadeza, né? Então tu começa a viver num ambiente tão safado que tu não acredita em mais nada, né? Infelizmente, né? Mas só que sem acreditar também não tem muito caminho, não vai ter muitas saídas dentro. Em alguém tu tem que acreditar, né? Não, e muitas vezes tu tens que lidar com a dificuldade do outro. Mas existem níveis de dificuldade. Às vezes tu te relaciona com uma pessoa, tens amigos que não são perfeitos, como ninguém é, e que tem determinadas dificuldades que tu tolera, tu passa por cima, tu ignora. São dificuldades que não te lesam, não te machucam. Quando a dificuldade bate diretamente em ti, sim, e o outro não enxerga, bom, aí não serve. Sim, mas quando tu passa num princípio, tu não tem mais crença em nada. A pessoa que te fala qualquer coisa, tu já fica desconfiado. Né? Então tu já tem armas em ti, na tua, sim, cabeça, que já ouve aquilo com outro pensamento. Mas aí, né, já é um problema teu, já não é um problema do outro. Mas é doentio, a sociedade nossa está muito, nesse sentido, está muito doentia. Porque, né, ela vem nas últimas décadas, em especial, num processo de ficar cada vez mais voltada para si, mais individualista. As pessoas são cada vez mais individualistas porque o não pensar no outro está bem visto socialmente. Você é quanto mais esclarecido, mais individualista? Não necessariamente. O individualismo, no sentido de querer as vantagens só para si. Não, o individualismo é ficar fechado em si mesmo. Fechado? Não, é uma dificuldade da pessoa. Nós temos, no mundo temos vários trilhões de pessoas, 7 trilhões de pessoas, certamente em 7 trilhões vamos encontrar alguém interessante. Mencionou os Estados Unidos, essa frase de o que eu posso fazer pelo país e não o que o país vem fazer por mim, essa frase é norte-americana. Sim, né? É de um presidente dos Estados Unidos. É de um presidente dos Estados Unidos. Mas tem certo sentido. Né? Quer dizer, o que eu posso fazer para onde eu estou morando? O que eu posso fazer para ajudar a rádio onde eu trabalho? Nesses termos, assim. Né? Mas isso é raro de pensar. Tu pensa o que eu vou receber, né? Porque eu vou fazer aquele serviço. Sim. E aquilo, para mim, é um serviço, não é algo de gosto. Né? É gosto, mas eu tenho que cumprir aquilo, porque eu quero ganhar. Né? Aí entra uma visão capitalista, e eu acho interessante que o americano é um símbolo capitalista. Né? E o capitalismo é individualista. Não existe capitalismo que não haja um individualismo. Pontos de equilíbrio, de novo, né? O fato dos Estados Unidos serem assim e serem bem-sucedidos não quer dizer que eles sejam as melhores pessoas da face da Terra. Certamente tem pessoas boas que não, doença mental eles têm muita. A gente vê quantas pessoas se matam lá por... Né? O presidente da República deles agora é um exemplo disso. Imagina ele falando com o presidente da Coreia do Norte. Né? Isso aí tem que levar psiquiatras do lado para tentar atender os dois. Né? Olha, são interesses. Provavelmente eles vão sentar e vão negociar. Se entendem, né? Eles se entendem, né? São muito parecidos. Só botar umas camisas de força para não deixar eles se machucar. Negócio, é dinheiro. Eles vão sentar e vão conversar. Não vão conversar de amores, não vão ter essa preocupação. Eles vão falar de dinheiro, interesses bilaterais e vão tirar aqui e botar ali e vão chegar a um acordo. Como acontece nessas circunstâncias, cada um pensando mais em si do que no outro. Se nós temos um 20 na linha, eu sequencio. Senão nós vamos pedindo o comercial. Aliás, né? Então vamos às mensagens gravadas e já voltamos com o programa em 7.